E aí, tudo bem com vocês? Que fim de semana, hein? Bem agitado, com clássico nos aflitos, com o jogo do esporte em Caruaru, polêmica, erro reconhecido e no esporte o misto quente que foi suficiente para vencer o time do Central, a Patativa, lá no Luiz Lacerda. Vamos falar, né, do Campeonato Pernambucano desta rodada, mas antes faço um convite para você se inscrever aqui no nosso canal Rembrandt TV para acompanhar os nossos comentários, as nossas análises dos times pernambucanos, dos times nordestinos e também, claro, acompanhar todos os episódios do Rembrandtcast. É o podcast das melhores histórias, tem muita história legal para você acompanhar aí. Um ano de Rembrandtcast com muita coisa boa. Vale a pena demais você conferir os nossos episódios, as conversas com os nossos convidados e convidadas super especiais. Vá lá, se inscreva no canal, se já for inscrito, indica aí para sua galera. É legal se inscrever e, claro, deixar o seu like, dizer que gostou, comentar e compartilhar. Vale muito a pena. Vamos lá, vamos continuar aí crescendo nossa base de inscritos para que a gente possa trazer muito mais conteúdo relevante para você acompanhar aqui no Rembrandt TV. Mas vamos lá, falar dessa rodada, começar pelo jogo do esporte, né, que foi nesse domingo. O técnico Pepa finalmente estreou no Campeonato Pernambucano, já que foi César Lucena quem comandou o time nas 3 primeiras rodadas do estadual. 3 empates com o time sub-20, né, com a base do sub-20. E aí, para esse jogo contra o Central, o Pepa decidiu que estava na hora, né, de escalar alguns jogadores do grupo principal. Até jogador que não tinha entrado em campo ainda, que não conseguiu estrear contra o Ferroviário no meio da semana pela Copa do Nordeste. E foi o suficiente para o esporte sair de Caruaru com uma vitória, de criar mais oportunidades que o Central. Dificilmente eu estava acreditando que o esporte conseguiria uma vitória. É futebol, né? Poderia acontecer, logicamente. Mas se o time sub-20 do esporte fosse escalado mais uma vez como a base do time para o jogo, dificilmente o esporte ia conseguir um bom resultado. Porque o Central estava animado com a troca de comando, né? O Celso Teixeira comandou o time, já vinha de uma vitória sobre o Náutico no domingo passado, lá mesmo em Caruaru, mas aí o Pepa resolveu assumir agora de vez aí o comando da equipe e trouxe alguns jogadores até com potencial de brigar por titularidade. Por exemplo, o Matheus Alexandre, lateral direito, que entrou contra o Ferroviário no segundo tempo, deu passe para gol do Gustavo Maia, fez gol e foi titular na partida deste domingo. Ele deve certamente aí ter uma sequência como titular. O Hereda está ali para fazer uma sombra, tem também o de Plácido, mas muito provavelmente, até pelo investimento que o esporte fez, o Matheus Alexandre deve ser o titular dessa posição para a temporada 2025. Antônio Carlos, mais um jogo do zagueiro que veio do Fluminense. Rafael Thierry ficou no banco de reservas. Antônio Carlos foi titular também contra o Ferroviário. Formou dupla de zaga com Renzo. Chico foi poupado, né? Segurou o Chico, o Pepa preferiu manter o Chico ali no banco de reservas, deve utilizá-lo no meio da semana pelo Campeonato Pernambucano. Na lateral esquerda deu oportunidade para o Dalbert, que é reserva do Igor Cariús, né? Sem dúvida nenhuma, é um jogador para estar ali na reserva, no máximo na reserva do esporte para a temporada. E no meio de campo, aí Johan, foi uma boa estreia do Johan, não jogou o tempo inteiro, foi a primeira partida dele também na temporada, entrou ali naquele lugar que seria do Lucas Lima, né, que além de ter saído machucado, ele também foi poupado neste jogo, e aí o Johan deu passe para o gol do Lene Lobato, que apareceu bem, fez um golaço, viu? Um belo gol marcado pelo Lene Lobato, o gol que garantiu a vitória aí e os 3 pontos do time do esporte. Zé Lucas foi mantido do time sub-20, fez uma ótima partida, Zé Lucas, um dos principais jogadores do esporte neste começo de temporada aí, né, especialmente do Campeonato Pernambucano. Lá na frente, o esporte ainda contou aqui com Romarinho e Gustavo Coutinho. Romarinho deve brigar aí por uma posição na equipe titular do esporte. Christian Barleta entrou no segundo tempo, Gustavo Coutinho, que foi titular de novo, né, foi titular contra o Ferroviário e agora contra o Central, continua fora da forma, né, que o esporte contratou, que o esporte gostaria de tê-lo, como foi artilheiro da Série B em 2023, não conseguiu repetir, até fez gols pelo esporte, mas caiu muito de rendimento e não começa bem a temporada 2025. Aí o Barleta entrou, o Gustavo Maia também entrou,
O Paciência também foi acionado, o português ainda não mostrou o futebol que se espera dele, né? Já que teve a chancela do técnico Pepa aí para a contratação do português Paciência. Bom, 1-0, o misto quente do esporte resolveu a situação lá em Caruaru e deve repetir aí a questão, né, do misto, do time misto, o técnico Pepa, deve rodar, deve trazer outros jogadores e poupar esses que foram utilizados na partida contra o Central, e aí ele vai ficar fazendo durante o Campeonato Pernambucano essas experiências. Tem jogo no meio de semana, depois tem clássico no sábado contra o Santa Cruz, e aí ele já deve ter um pouquinho mais de força máxima, né, perto disso, para ter um time aí para encarar o Santa Cruz no clássico do próximo fim de semana. 1-0 para o Sport, gol marcado pelo Lene Lobato. Bom, e o Sport, só para a gente fechar aqui, deve anunciar a qualquer momento o atacante Pablo. Já conseguiu negociar aí as bases salariais com o atacante, a negociação também com o Atlético Paranaense avançou. O atleta, a informação é que já está chegando ao Recife e deve ser anunciado durante essa semana. O atacante Pablo, ex-Atlético Paranaense, e também teve uma passagem pelo São Paulo. Foi um jogador importante na primeira passagem dele no Atlético Paranaense, não conseguiu render o mesmo no São Paulo, e nessa volta para o Furacão, acabou sendo rebaixado com o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. É o Sport tentando, né, buscar ali um centroavante, já que tem Gustavo Coutinho, que não está em boa fase, o Paciência talvez não seja aquele jogador que se aposte todas as fichas, e aí traz um jogador experiente, que faz gol, que sabe fazer gol, e aí o torcedor espera que aqui no Sport ele recupere o seu bom momento, já que essa última passagem no Atlético Paranaense não foi das melhores. E o clássico de ontem, hein, galera? Bom, a gente já deu um toque nas redes sociais, né? Já desde o jogo, depois da partida, falando da polêmica, das reclamações do Santa em cima da arbitragem da Débora Cecília, do assistente José Romão, e olha que curioso, né? Isso raramente acontece, viu? A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol, a CEAF, né, que dá esse suporte de árbitros à Federação Pernambucana de Futebol, reconheceu que houve erro ao ser validado o segundo gol do Náutico, o gol marcado pelo atacante Paulo Sérgio. É que na origem do lance, teve um lançamento para o Bruno Mezenga, que domina e usa o braço. No momento em que você vê, nas primeiras observações, você fica na dúvida, né, se ela escorre mesmo pelo braço, se ela bate numa parte do braço que é irregular, porque tem uma história de regra. É isso que às vezes nos deixa em dúvida, né? Se ela bateu aqui na altura da axila, né? Próximo no braço, mas ali fica rente à axila, e aí já não se marca o toque de mão, já não se é considerado lance irregular. Mas aí, revendo, analisando detalhadamente o lance, a Comissão Estadual de Arbitragem, que tem o Birajara Ferraz, Eric Bandeira, Francisco Domingos ali no comando, reconheceu que houve sim um erro e aí resolveu punir os árbitros. A árbitra do jogo, a Débora Cecília, que é a árbitra FIFA, e o assistente José Romão, o árbitro 1, o assistente 1, bandeirinha, né, que estava muito perto do lance ali, também não viu, não auxiliou como deveria a Débora Cecília, que também não percebeu que o toque foi no braço, e aí estão punidos, estão afastados das escalas por tempo indeterminado, para reciclagem. Tomara que eles consigam voltar aí a atuar, que reconheçam também, né, esse erro e não repitam esse erro. E aí a gente fica naquela, né? Como os árbitros brasileiros estão dependentes do árbitro de vídeo, do famoso VAR. Numa dessas, se tem o VAR, aí certamente, acredito, né? Certamente o árbitro de vídeo na cabine iria chamar a Débora Cecília para rever o lance com calma, para ter uma outra análise, outros lances, já que nós não temos, nesse período ainda do Campeonato Pernambucano, a presença do VAR. Então, é a decisão de campo que vale, não há mudança no resultado, né? O torcedor do Santa fica na bronca, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Só a punição aos árbitros? Só a punição aos árbitros porque não houve um erro de direito, né? De desconhecimento da regra. A gente pode até dizer, não, mas é desconhecimento da regra, mas é um erro humano, um erro de observação, de não ter visto que a bola tocou no braço, então não é considerado um erro de direito, um erro de fato, mas não é um erro de direito, não é um erro vai de encontro à regra. Tem umas explicações aí que às vezes é difícil mesmo para compreender. Mas aí o resultado do jogo está mantido, vitória do Náutico por 2-1, foi um jogo tecnicamente, já falei nas redes sociais,
fraco, não tivemos um bom rendimento técnico das duas equipes, muita força, disposição, muita briga, né, pela bola, briga por espaço, marcação forte, mas faltou mesmo qualidade de jogo. O técnico do Santa Cruz, o Itamar Schulli, muito bravo, né, na entrevista coletiva, disse que não podia falar o que estava pensando ali naquele momento, até foi muito lacônico no momento da entrevista coletiva, saiu, não respondeu as questões sobre por que ele mudou o esquema tático do Santa Cruz, que vinha jogando com 3 atacantes, passou a jogar com 2 neste clássico, só voltou a ter 3 atacantes já na reta final da partida, né, tentando empatar o jogo, mas ficou nisso. E aí, infelizmente, né, não tivemos as respostas adequadas. O Marquinhos Santos, do lado dele, né, comemorando, claro, o resultado. O Náutico não tem nada a ver com esse erro do árbitro, da árbitra Débora Cecília, como se fosse ao contrário, também o Santa Cruz não ia ter nada com isso, né? Ia estar comemorando também os 3 pontos se o lance fosse a favor do Santa Cruz. Que também no final do jogo, vale deixar aqui registrado, né? Teve um lance em que o jogador do Náutico toca a bola para trás, e aí o jogador do Santa pega e já estava correndo em direção à área, ia ser um lance perigoso, uma possibilidade até de gol para o Santa Cruz empatar no finzinho, mas houve uma marcação de impedimento do outro assistente. Mas o reconhecimento da CEAF, da Comissão Estadual de Arbitragem, foi só sobre esse lance crucial que acabou resultando no gol que garantiu a vitória do Náutico, o gol marcado pelo atacante Paulo Sérgio, que foi um dos destaques da partida, fez o passe para o gol do Patrick Alain e fez o segundo gol do time do Náutico. Thiaguinho marcou o gol do Santa Cruz, mais um gol do Thiaguinho, né, que está aí brigando também pela artilharia do Campeonato Pernambucano. Mas vamos ficar na torcida que esses erros não voltem a acontecer no campeonato, que chegue logo a possibilidade de utilização do VAR só para as fases decisivas aí, eliminatórias do campeonato, e que até chegar o VAR, que os árbitros pernambucanos tenham mais atenção, mais cuidado e que não repitam erros como aconteceram no Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz. É isso, galera. Uma ótima semana, uma semana de muito futebol, né? Com Santa Cruz, com Sport, com Náutico, jogando nesse meio de semana. E, claro, a gente vai voltar aqui para trazer outras análises, outros detalhes sobre o Campeonato Pernambucano nesta semana. Mais uma semana forte aí de jogo, muito jogo para você curtir e, claro, acompanhar aqui os nossos comentários. Vai lá, se inscreve no canal se não for inscrito, se já tiver inscrito, divulga para a galera. Marca lá que gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e chega junto. Vamos aumentar aqui essa base de inscritos para a gente continuar fazendo muito conteúdo legal de relevância para você. Além, claro, dos nossos episódios do Rembrandtcast. Um forte abraço e uma ótima semana para todos nós.